Fala, meus amigos, tudo bem? Então, vou voltar hoje com a segunda parte do vídeo referente a sistemas VRFs. Como eu disse, a minha intenção é dividir em três partes e futuramente vir com outros conteúdos relacionados a sistemas VRFs, né, de forma bem básica para aqueles colegas que estão iniciando na profissão e têm interesse em trabalhar com esses equipamentos, tenham pelo menos o mínimo de informações para quando se depararem com equipamento VRF independente do fabricante, já tenham um norte para seguir em diante em uma manutenção preventiva, até mesmo em uma manutenção corretiva, tá bom? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou abordar de forma bem básica e bem resumida a estrutura mecânica e elétrica das unidades externas e internas dos equipamentos VRFs. Nós sabemos que temos diversos fabricantes no mercado, então coloquei de forma bem resumida, né? Peguei a estrutura que basicamente vocês irão encontrar nos fabricantes que vocês têm hoje contato em campo, né? E vão conseguir compreender logo que verem o equipamento na sua frente, certo? Eu peguei aqui apenas de forma bem básica, uma estrutura de unidade externa. Esse modelo aqui é um equipamento Samsung, um DVMS. Como ele tem imagem bem explícita, apenas coloquei aqui para vocês terem uma noção da estrutura do equipamento, né? Independente de ser Samsung ou qualquer que seja o fabricante, basicamente o layout vai ser esse, né? De um lado, a placa da unidade externa, abaixo os compressores e os demais acessórios. Em alguns casos, toda essa parte superior ela é tomada pelo circuito eletrônico, é um caso muito comum na Hitachi, certo? E dependendo do modelo, vocês vão encontrar com um ou dois motores ventiladores, né? Esse caso aqui, o equipamento Samsung, ele é composto por dois motores ventiladores. Mas vamos lá abordar alguns componentes básicos dos equipamentos VRF, tá bom? Compressor, né? Basicamente, vocês vão encontrar compressores inverter, que sempre o compressor de prioridade, e o compressor fixo. Alguns modelos mais antigos, até mesmo da própria Samsung, você tinha um compressor digital inverter, digital scroll, perdão, que era um compressor no qual a capacidade era controlada através de válvula solenoide. Caiu em desuso nos equipamentos VRFs, hoje é muito utilizado em equipamentos de precisão, né? Mas basicamente nos equipamentos VRFs você vai encontrar o compressor inverter e o compressor fixo, né? No qual a diferença em relação aos compressores convencionais é que nessa parte superior, nessa tubulação, é a parte, dependendo do fabricante, é o ponto de sucção. Desculpa, é o ponto de sucção. E essa parte na lateral do compressor é o ponto de descarga dele, certo? Compressor, coloquei aqui um texto bem básico, né? Ele vai elevar a temperatura do fluido refrigerante para que o mesmo se condense à temperatura ambiente, certo? Através do processo de compressão. Nós temos aqui o separador de óleo, que ele fica logo na saída do compressor. Mais à frente tem um circuito do ciclo de refrigeração, vai ficar bem simples para compreender. Internamente, eu procurei uma imagem, mas não consegui localizar. Geralmente é um circuito centrífugo aqui dentro, ou seja, quando o fluido refrigerante que sai do compressor, ele arrasta uma quantidade de óleo, devido à densidade do óleo ser maior, ele vai encontrar uma resistência por conta da estrutura interna do separador de óleo, certo? E ele retornará por esse ponto aqui, onde está o cursor do mouse. Ele retorna novamente ao compressor, certo? Em alguns casos, dependendo do fabricante, ele retorna para a linha de sucção para novamente vir ao compressor. Isso vai mudar de fabricante para fabricante. Nós temos o acumulador de sucção, né? Como o nome já disse, fica antes da entrada do compressor na linha de baixa pressão, para evitar que o compressor
tenha contato com fluido refrigerante em proporções líquidas que possam ser danosas ao circuito de lubrificação do compressor, né? Se vocês perceberem, tem 3 conexões aqui. Uma vem das unidades internas, outra vai em direção ao compressor e, dependendo do modelo, essa terceira tubulação é utilizada no processo de equalização de pressão, ou seja, ele tem um bypass com a tubulação de alta pressão em alguns casos, e em circunstâncias em que a pressão é extremamente alta ou extremamente baixa, tem uma válvula solenoide no meio do caminho que faz essa equalização. Em outros casos, também é utilizado um processo de arrefecimento do compressor, ou seja, através desse ponto aqui da linha do acumulador de sucção, vem uma tubulação do processo de subresfriamento mecânico, que eu vou abordar um pouco mais à frente, e ele faz o resfriamento também do compressor. E isso depende muito do fabricante. O tanque de líquido, que é para fazer o armazenamento do fluido refrigerante. Dificilmente muitos fabricantes, dificilmente você vai encontrar na maioria dos fabricantes. O mais utilizado é pela Toshiba, né, para fazer o armazenamento do fluido refrigerante. Hoje os fabricantes estão apostando no sistema receiver, um exemplo LG, né, que com o tempo eu vou tentar explicar o funcionamento desse receiver, que nada mais é um compartimento que fica aqui no acumulador de sucção, na parte inferior ou na parte superior, que armazena parcialmente o fluido refrigerante quando o sistema opera em cargas parciais, né? No caso da Toshiba, você tem um tanque de líquido que é cerrado por solenoide, né? Ele é condicionado o fluido refrigerante quando o equipamento está desligado ou em processos de cargas parciais, o fluido é armazenado no tanque, né? O único fabricante no mercado que eu particularmente conheço com tanque de líquido é a Toshiba, não sei se a Hitachi também utiliza. Aqui é a serpentina, onde ocorre o processo de condensação. E aqui é o trocador de calor subresfriador, subcooling, né? Que é um processo de resfriamento na linha de líquido, certo? Como eu falei anteriormente, em alguns casos, dependendo do fabricante, existe uma tubulação que sai desse circuito, uma parcela de fluido no estado de vapor. Ele vai até o acumulador de sucção, em alguns casos, quando a temperatura de descarga do compressor é extremamente elevada, certo? No diagrama do circuito de refrigeração, vai ficar um pouco mais visível. Mas, basicamente, a finalidade dele é fazer o resfriamento do fluido que sai do condensador para evitar que chegue às minhas unidades internas fluido refrigerante com uma porcentagem de vapor muito acima, que é popularmente chamado de efeito de flash gas, né? Ou seja, a entrada de fluido refrigerante no estado de vapor no dispositivo de expansão. Isso afetaria de forma muito acentuada a eficiência do equipamento, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o resfriamento adicional da linha de líquido, levando ali para mais ou menos 27, 22 graus, né? Cada fabricante ele se assegura em uma margem de temperatura para que esse fluido chegue na melhor condição possível no evaporador para o processo de evaporação, tá bom? Nós temos aqui a válvula reversora, a válvula de 4 vias, que vai fazer o direcionamento do fluido refrigerante que sai do compressor quando o mesmo vai mudar de ciclo operacional, ou seja, quando a máquina, o equipamento vai operar em modo resfriamento ou em modo aquecimento, existe um êmbolo aqui dentro desse mecanismo que vai direcionar o fluxo de refrigerante ou para o condensador, quando o meu equipamento opera em ciclo de refrigeração, ou vai desviar o fluido saindo do compressor direto para a unidade interna, quando ele for operar em modo aquecimento, certo? Aqui é o motor ventilador. A maioria dos fabricantes hoje utilizam motores do tipo BLDC, motores de tensão contínua, no qual existe uma placa similar a uma placa inverter de acionamento do compressor para fazer o controle
de RPM de rotação desse motor ventilador. Alguns fabricantes mais antigos, hoje dificilmente você vai encontrar, dos novos equipamentos, utilizavam os motores AC, certo? Acionado por chave contactora, alimentado por tensão alternada. Vocês têm também, alguns costumam se confundir muito, que são os sensores de pressão. Eles se parecem muito com pressostato, mas qual é a grande diferença? Os transdutores, eles vão trabalhar no controle de frequência do compressor. Você tem um transdutor de alta pressão e você tem um transdutor de baixa pressão. Basicamente, qual é a diferença? O transdutor de baixa, ele vai trabalhar no controle de capacidade do compressor. O transdutor de alta, ele vai trabalhar no controle de condensação, certo? É um pouquinho confuso no início, mas com o tempo, e também já estou elaborando o vídeo, eu vou explicar como esses dois atuam no ciclo do equipamento VRF, certo? Eles vão controlando a frequência de acordo se a frequência, de acordo se a pressão de alta ou a pressão de baixa sair do ranger mínimo ou máximo, aí o equipamento vai emitir um erro, certo? E aqui nós temos o pressostato. Uma diferença nos equipamentos VRFs, eu particularmente não conheço, dificilmente você encontra pressostato de baixa pressão nos VRFs. Geralmente você sempre vai encontrar o pressostato de alta, porque o compressor ele tem a frequência controlada justamente pelo transdutor de baixa pressão. Ele vai controlar a frequência do compressor de acordo com a pressão de sucção, que nós popularmente chamamos, nesse caso, pressão-alvo, que pro fluido, que é o caso do R410, considerando uma alta temperatura de evaporação que os sistemas VRFs adotam para o evaporador de 2 a 5 graus, a pressão em torno aí, se formos converter, 110, 115 PSI. Então, o transdutor ele tenta manter esse alvo de pressão e manter o compressor operando com aquela frequência, certo? Válvula de expansão eletrônica, no caso na minha unidade externa, qual é a finalidade dela? Ela pode trabalhar no controle de subresfriamento, no condensador, junto, deixa eu voltar aqui, com o trocador de calor. Esse circuito trabalha junto com o dispositivo de expansão. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, próximo ao cursor do mouse, essa bobina preta, aqui é um dispositivo de expansão eletrônico, né? Justamente esse dispositivo de expansão aqui. E quando o meu equipamento ele opera em ciclo de aquecimento, ele vai atuar com a expansão do fluido refrigerante no condensador, né? Porque no ciclo de aquecimento vai ocorrer inversão da função das unidades, né? A unidade interna ela passa a condensar o fluido no processo de aquecimento e a unidade externa ela passa a evaporar o fluido. Então, esse dispositivo de expansão aqui, ele vai trabalhar no processo de expansão desse fluido, no processo de evaporação dele, tá? A válvula solenoide, ela pode ter várias funções dentro de um equipamento VRF. Desde processo de resfriamento do compressor, onde ele vai liberar a passagem de vapor a baixa temperatura para o compressor, processo de recuperação de óleo e nos equipamentos que possuem tanque de líquido, que armazenam o fluido refrigerante, essa solenoide você vai encontrar lá, fazendo o condicionamento desse fluido refrigerante, beleza? E os sensores de temperatura, o termistor, que vai monitorar a temperatura do sistema. Eu sempre digo que o termistor, ou sensor de temperatura, como vocês queiram chamar, é o ponto vital do equipamento, porque qualquer informação errônea que esse equipamento, esse componente passar para o circuito de placas, ele vai fazer todos esses componentes anteriores aqui trabalharem de forma errada, certo? Então, o guia, os olhos do equipamento VRF, eu costumo sempre dizer que é os sensores. Tanto nos equipamentos VRFs ou nos equipamentos que são dotados de tecnologia inverter, tá? Nós temos aqui a resistência de Carter, certo? Qual a finalidade dessa resistência? É evitar que o compressor
entra em operação com a quantidade de líquido no cárter junto com o óleo, ou seja, ele vai manter a temperatura do óleo muito elevada. Mesmo o sistema, quando estiver parado em stand-by, ocorrer uma migração de fluido refrigerante das minhas unidades internas para o compressor, por estar com a temperatura em torno de 40 graus, 45 graus, esse fluido, ao entrar em contato com esse óleo quente, ele vai se evaporar e evita que o compressor entre em funcionamento com líquido no cárter, né? Aquela famosa partida inundada, evitando assim que ocorra uma deficiência muito prematura de lubrificação, né? Porque no processo de partida do compressor, de funcionamento, esse fluido refrigerante iria arrastar uma quantidade de óleo muito grande e isso poderia comprometer o processo de lubrificação. Tranquilo? E aqui nós temos um circuito da unidade externa, certo? Eu peguei esse diagrama aqui da Samsung também porque eu achei o mais simples, o mais básico possível, menos poluído de informações, né? Então, se nós pegarmos as partes anteriores do vídeo e levarmos aqui para esse diagrama, nós vamos entender, certo? Eu tenho aqui o compressor inverter. Esses quadradinhos retangulares, esses quadradinhos azuis aqui, ou retangulares, enfim, são os termístoros, os sensores, né? Eu tenho aqui o pressostato de alta, esse quadradinho vermelho. Subindo eu tenho um separador de óleo, como eu falei anteriormente. Veja que uma das tubulações do separador de óleo, ele vem aqui para a linha de sucção, para retornar esse óleo para o compressor, ao mesmo tempo que o fluido refrigerante vai retornando também. Alguns fabricantes têm esse separador de óleo já inserido direto no cárter, certo? Isso aí vai de fabricante para fabricante, de engenharia para engenharia, ok? Subindo aqui eu tenho essa válvula de retenção. Essa tubulação aqui nada mais é que um sistema de equalização de pressão que eu falei anteriormente com vocês, que dependendo do fabricante, essa válvula solenoide aqui, deixa eu achar o pulso no mouse, pronto, essa válvula solenoide aqui, V-HG, em alguns casos ela está aqui no acumulador de sucção, né? Mas nesse caso aqui, os equipamentos Samsung, ele joga essa válvula para equalização de pressão na linha de sucção, tá? Nós temos aqui o transdutor de alta pressão. Nós temos aqui a válvula de 4 vias. Percebam que se eu for para a esquerda, eu estou levando o fluido refrigerante direto para o evaporador, porque aqui é a minha linha de sucção. Eu indo para a direita, eu estou indo para o condensador, aqui é a serpentina do condensador. Aqui é o motor ventilador. Eu tenho os termistores aqui. Eu tenho essa válvula de expansão eletrônica, aqui tem as siglas EM. São as válvulas que operam quando o equipamento está em funcionamento de aquecimento. Quando elas estão aqui operando em modo resfriamento, elas ficam totalmente abertas. É tanto que eu tenho aqui uma válvula de um bypass aqui com uma válvula de retenção, né? Deixa eu achar o cursor do mouse aqui. Perceba que tem uma válvula de expansão, porém ao lado tem um bypass com uma válvula de retenção novamente. Por quê? Como eu estou operando em modo resfriamento, eu não tenho por que utilizar essa válvula. Então, quando estou operando em modo aquecimento, ela entra em funcionamento para fazer o processo de expansão. E aqui, galera, está aquele trocador de calor mecânico que eu falei logo no início. Deixa eu voltar aqui. Esse trocador de calor, que garante o grau de subresfriamento necessário na linha de líquido para evitar flash gas no dispositivo de expansão, melhorando o ciclo de refrigeração. Então, esse trocador é esse daqui. Qual é o processo? O fluido refrigerante vai vir, vai ter uma derivação aqui na saída do trocador, né? Ele vai entrar aqui nesse dispositivo de expansão, ele vai reduzir a pressão, proporcionalmente a temperatura, vai sair no estado de vapor. Como aqui na saída do dispositivo de expansão vai estar mais frio em relação ao fluido refrigerante que vem da linha de condensação, então consigo fazer o resfriamento parcial desse fluido. Então já aqui embaixo, esse fluido perdeu alguns graus por conta desse processo de resfriamento, ocorreu uma troca de calor, né? E
esse fluido cedeu, querendo ou não, calor para o outro vindo aqui desse dispositivo de expansão, certo? E vai sair aqui com mais ou menos 25, 22, 27 graus, depende do set point também do fabricante. Ou seja, eu resfriei esse fluido e esse vapor que absorveu esse calor aqui, ele vai retornar aqui para o acumulador de sucção, certo? Porque no acumulador não pode entrar, claro, ele tem a finalidade de reter líquido, porém não é por conta disso que ele tem que receber um volume de fluido refrigerante no estado líquido. Então, justamente esse processo de subresfriamento, ele vai fazer com que esse vapor retorne aqui para o acumulador de sucção. Mas em que situações esse vapor vai retornar? Como eu falei anteriormente, quando tiver necessidade do resfriamento aqui do compressor, em alguns casos, certo? E em outros casos apenas vai retornar aqui e fazer o armazenamento do fluido refrigerante, dependendo do modelo de acumulador de sucção, quando tem o receiver, né? Ele tem um compartimento aqui embaixo e esse fluido refrigerante retorna aqui e é armazenado, geralmente quando opera em cargas parciais. Nesse modelo da Samsung em específico, essa tubulação aqui embaixo, amarela, junto com essa válvula solenoide, ela fará o resfriamento do compressor. Em alguns casos, em alguns fabricantes, eu não tenho essa tubulação aqui. Então, o resfriamento é feito por essa via principal, onde é protegida por essa válvula solenoide e o fluido entra aqui novamente no acumulador de sucção. Outros, como eu disse, recapitulando, fazem o armazenamento parcial do fluido refrigerante aqui no acumulador de sucção. Dependendo também do fabricante, pode servir também de processo de equalização de pressão, enfim. Isso vai muito de fabricante para fabricante, por isso é bom sempre consultar o manual do equipamento que você está trabalhando, beleza? Aqui o fluido refrigerante líquido vai seguir em diante até a minha unidade interna, beleza? Aqui vamos pegar a parte mais eletrônica do equipamento, né? Nós temos o que? A placa-mãe. Nós temos a placa inverter. Um detalhe que eu coloquei aqui, tanto em português quanto em inglês. Teve um pequeno erro aqui, porque nos manuais em inglês você vai encontrar PCB Main, M-A-I-N, que é placa principal, né? Aqui tem um exemplo da Hitachi, aqui um exemplo da Samsung. A placa inverter do compressor, PCB inverter. A placa do ventilador, quando o ventilador ele é também do tipo BLDC. A placa de filtro, que basicamente tem a finalidade de reter impurezas presentes na rede elétrica, né? De forma bem análoga, bem superficial, né? Ele consegue proteger o circuito de potência de qualquer distúrbio, de alguns casos de distúrbios elétricos, que dependendo da intensidade, nem ele mesmo protege. E temos aqui o capacitor e o reator. Eu botei aqui circuito PFC. Por que eu coloquei eles dois separados, né? Porque essa estrutura aqui do circuito PFC, que é o circuito de correção de fator de potência, nesse formato com capacitor e o reator separado, você encontra muito na Hitachi, tá? O reator você encontra em vários fabricantes, mas com o capacitor externo assim, a amostra, basicamente você encontra muito nos equipamentos Hitachi. Por quê? Muitos fabricantes hoje adotaram o circuito PFC com o capacitor que faz o sistema de correção de fator de potência, ou circuito IGBT também, já que inseridos na placa inverter, né? Os fabricantes resolveram resumir isso daqui e botaram já na placa inverter. Então, até mesmo a própria Hitachi, se não me engano, nos novos equipamentos Sigma, ele já tirou esse capacitor aqui da frente, do painel elétrico. Então, basicamente, ele é um sistema de correção de fator de potência, né? Ele é um método de reduzir perdas de energia nas fontes, no caso quedas, sobretensão, sobrecargas, tá?
E como eu disse, no formato acima aqui, você vai encontrar muito nos equipamentos Hitachi. Em alguns casos até Toshiba, se eu não me engano. Mas na grande maioria dos VRFs, você não encontra esse capacitor já exposto. Em alguns casos nem um reator, né? Porque o reator ele vai criar uma impedância para a passagem de tensão. Em alguns casos os fabricantes resolvem remover o reator e colocar um pequeno jumper, né? Por exemplo, as placas inverters dos ar-condicionados split Samsung de 18 e 24 mil, você encontra um jumperzinho ali na placa inverter. Já nos equipamentos de 9 e 12 você encontra o reator, porém ambos têm a mesma finalidade. Então os fabricantes, para tirar a quantidade de peças, resolveram inserir o circuito de correção de fator de potência já na própria placa inverter, certo? Em alguns casos botam uma placa específica para fazer esse processo de correção de fator de potência, tá? Coloquei isso daqui de forma só de curiosidade. A mesma coisa é o encapsulamento da ponte retificadora. Alguns fabricantes, dependendo, adotam um circuito de retificação na placa de filtro, ou seja, eu já tenho um processo de retificação de tensão em um ponto da placa de filtro e eu já mando a tensão DC para os circuitos que necessitam de tensão DC. Outros fabricantes, como eu coloquei aqui no caso Hitachi e LG, em alguns casos eu acho que a LG até já removeu dos novos equipamentos do MultiV5, eu não tenho mais esse encapsulamento da ponte retificadora, mas se você buscar no MultiV3, se você buscar nos equipamentos Hitachi 7 Frecoflex, você encontra essa ponte retificadora. Se você buscar em alguns casos a linha V4 Plus da Midea, MD-V4, você encontra essa ponte retificadora, que basicamente vai receber as 3 fases e vai retificar e sair a tensão contínua, certo? E agora vamos de forma aqui bem rápida também, para não deixar o vídeo muito longo e chato, a estrutura da unidade interna, né? Também de forma simples, eu tentei pegar um resumo do que vocês encontram nas unidades internas dos equipamentos VRFs, tá? Então, basicamente, vocês vão encontrar um motor ventilador, que pode ser DC ou AC. AC geralmente você não encontra, só se for em equipamentos muito antigos. Sensor de temperatura, todo equipamento tem um dispositivo de expansão eletrônica. E um detalhe, o Deep Switch, que alguns fabricantes optam em não colocar, mas dificilmente você encontra uma placa de VRF sem um Deep Switch. A placa eletrônica da unidade interna, que é a PCB, na grande maioria possui microchaves do Deep Switch, que são chaves com finalidade de configurar o funcionamento das unidades internas, né? As placas clássicas que vocês vão encontrar o Deep Switch é a Hitachi, né? Que são esses bloquinhos aqui com as microchaves amarelas e vermelhas, e peguei um exemplo das placas da York. Mas outros fabricantes você encontra, Toshiba, Daikin, dependendo do modelo você encontra, LG você encontra, perdão. Alguns mais modernos, como é o caso do DVMS Samsung, eles já retiraram, se não me falha a memória, porque as configurações hoje vocês já colocam através do controle. Porque alguns fabricantes já estão retirando as microchaves, justamente para evitar erros de configuração. Era muito comum e é muito comum o pessoal com curiosidade mexer nessas microchaves aqui, porque devem achar bonitas, entendeu? Coloridas e tal, aí mexem. Então, para você depois em campo resolver, até descobrir que a configuração da microchave foi alterada de forma errada, você perde muito tempo. É tanto que alguns equipamentos, se vocês verificarem na unidade externa e unidade interna, por exemplo, os equipamentos da GRI, o VRF GMV, eles colocam uma proteção com silicone nas microchaves, justamente para evitar que alguém chegue e configure de forma errônea capacidade, endereço, pressão estática, set point das máquinas, enfim, que gere um transtorno para o cliente final e para o cara que vai executar a manutenção posteriormente, tá? Os motores ventiladores vocês vão achar do tipo BLDC,
Eu coloquei AC a nível apenas de informação, equipamentos mais antigos, VRFs aí há mais de 10, 15 anos no mercado, fabricados nesse período de mais de 10 a 15 anos, talvez você encontre motor de ventiladores AC, tá? Válvula de expansão eletrônica, que tem a finalidade de, através das informações transmitidas pelos sensores das unidades internas, eles vão ter a regulagem de abertura e fechamento executadas, tá? Ou seja, as unidades internas os sensores das unidades internas vão capturar as temperaturas, vão jogar para o circuito eletrônico das placas, as placas vão fazer o processamento e vão fazer a modulação das válvulas de expansão eletrônicas, tá? Se vocês perceberem, eu coloquei algumas siglas aqui, né? EV, VE, PMV e LEV. É a mesma coisa, tá? Isso aqui são siglas que vocês talvez encontrem em alguns fabricantes. Por exemplo, se vocês pegarem equipamentos Mitsubishi e for consultar o manual de serviços, você encontra como LEV, válvula de expansão linear. Se vocês pegarem os equipamentos Toshiba e consultar o manual, eles trazem como PMV, que é válvula de modulação de pulso, mas é a mesma coisa. EV, válvula de expansão eletrônica válvula, porque está no inglês. Ou VE, que é válvula de expansão eletrônica no bom português. Então, é a mesma coisa, porém, com nomenclaturas que cada fabricante adota, tá? Aqui é a parte inferior da válvula, onde existe a entrada de fluido refrigerante no estado líquido. E aqui é a saída do fluido refrigerante já expandido para a unidade interna, tá? E os termistores, que é através dele que as informações de temperatura do sistema são coletadas e transmitidas para a PCB interna e posteriormente através dos sinais de comunicação, através do cabo de comunicação, né, da malha, são enviados para a unidade externa para que seja definidas as condições de operação das demais unidades, ou seja, os sensores captam as condições do ambiente, informam para o circuito impresso da unidade interna, a unidade interna informa a unidade externa que vai adequar o funcionamento, tá? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Sei que teve algumas falhas aí, desculpa, tá? Mas saiba que é feito de coração mesmo, para ajudar a galera que tem pedido muitas informações de VRF. E espero que gostem, tá? No próximo vídeo, eu vou trazer alguns princípios de funcionamento dos equipamentos VRF, tá? Tentar agregar as informações passadas nos slides anteriores e nesse, e unificar nesse último slide aqui. Dependendo do desempenho, eu vou trazer uma série de vídeos mais específicos. Se vocês tiverem sugestão, agradeço, tá? Se não, vou continuar com outros vídeos que eu tenho, mas vai depender muito do desempenho. Um abraço a todos e fique com Deus.